Olá pessoal, essa videoaula vai tratar dos significados de tempo e história, temas aos quais eu me dediquei na minha pesquisa de doutorado, que resultou nesse livro Na Transversal do Tempo, Natureza e Cultura à Prova da História, sobre o qual eu vou falar hoje, mais especificamente o primeiro capítulo. Eu vou começar contando para vocês como que eu cheguei nesse tema, antes da gente tratar diretamente dos conceitos de tempo e história. Como é bastante comum que aconteça, no final da minha pesquisa de mestrado, que eu concluí em 2007, eu fiquei com uma pergunta em aberto, né? Uma pergunta sem resposta. E essa pergunta dizia respeito ao que o Ruijsen denomina como matriz genérica e elementar da experiência humana do tempo. Essa matriz, ou o que a gente também poderia pensar como modelo de interpretação da experiência humana do tempo, é construída a partir de um pressuposto filosófico que o autor mobiliza, que é o de que todo ser humano sofreria de uma carência estrutural. Eu brinco dizendo que é uma sofrência estrutural. Ou seja, essa sofrência, o fato de sofrermos de uma carência que nos estrutura, decorre da ação da contingência, que o Ruijsen define como tempo natural e impediente, um tempo que muda o curso dos nossos planos e que nos afeta diretamente. Contingência e carência estrutural humana são, portanto, fenômenos interligados, né? Eu gosto muito sempre de exemplificar essas reflexões teóricas mais densas e abstratas, né, com expressões do nosso cotidiano, até porque filosofia e o próprio filosofar vem do cotidiano, né? Não precisa ser filósofo ou teórica da história para teorizar e filosofar. Isso é algo que se faz cotidianamente, né? E eu gosto muito de exemplificar essa ideia em particular da carência estrutural humana a partir de uma expressão que está no nosso dia a dia, né? Que é a ideia de que o ser humano nunca está plenamente satisfeito, né? Fala assim, fulano, ou os seres humanos em geral nunca estão plenamente satisfeitos. Você dá a mão, a pessoa quer o braço. Você dá o braço, a pessoa quer o corpo todo, né? Então, na acepção do Ruijsen, essa carência estrutural, ou a ideia de que o ser humano nunca está plenamente satisfeito, é provocada, né? Ou seja, o que gera essa carência que nos estrutura é o fato de que o tempo age sobre nós ao transformar o curso dos acontecimentos e, sobretudo, das nossas expectativas. Então, a contingência tem aí, como categoria filosófica, ela exerce, né, como categoria filosófica, a função de dar nome ao fenômeno do imprevisível, do inesperado, que também é inevitável, porque é externo, independe da nossa vontade. Então, a contingência ocupa no pensamento do Ruijsen, dentro dessa matriz que ele chama de matriz genérica e elementar da experiência humana do tempo, o lugar e a função do tempo natural, do tempo que existe fora, independentemente da minha consciência, fora, independentemente de nós, e ainda assim, e por isso mesmo, age sobre nós. Tem uma dimensão de inevitabilidade. A forma mais radical de se experimentar a contingência, o imprevisto, o inevitável, o inesperado, é a morte. É a maior simbologia de contingência. A gente também tem uma série de expressões do cotidiano para isso, né? Para morrer basta estar vivo, né? Essa é uma clássica expressão que a gente utiliza para dizer, olha, por mais que a gente saiba da morte como risco iminente, ela sempre nos surpreende, né? E a expressão para morrer basta estar vivo nos relembra disso, da finitude, né? E da imprevisibilidade. Então não há garantias nem certezas quanto ao porvir, justamente porque a morte fica nos rondando aí o tempo todo. Basta estar vivo para isso, né? Mas a contingência se experimenta de inúmeras formas e em diferentes graus. A morte é a representação mais radical, né, de interrupção dos nossos planos, né? Mas há diferentes graus ou modulações disso. O fato é que, ao experimentar a contingência,
na percepção do Ruizen, nós sofremos de uma carência de orientação. E essa carência pode ser normal, pode ser crítica ou pode ser traumática. Na prática, isso significa, pensando aí numa carência de orientação de tipo normal, né, sofrer alguma transformação desestabilizadora que não atrapalha muito nossa vida, né? Atrapalha, pero não mútil, vamos dizer assim. Dá para resolver sem muita dificuldade. E o que se desestabiliza vai desde um planejamento cotidiano, corriqueiro, como por exemplo pegar um ônibus, um planejamento que pode ser perturbado, por exemplo, por um atraso que foi provocado porque um pneu furou, ou porque rolou um acidente de trânsito, ou como já aconteceu comigo, pegando o 620 que me levava do plano piloto em Brasília para Planaltina, ou de Planaltina para o plano piloto, era uma das piores linhas do DF, não sei se isso mudou. Teve uma vez que o ônibus pegou fogo, a gente precisou sair correndo de dentro do ônibus para não queimar junto, né? Então é uma contingência, ninguém contava com essa, né? Enfim, estava indo trabalhar e o baú pegou fogo com todo mundo dentro, a gente teve que sair correndo no meio da BR, porque enfim, era um trecho do ônibus, né? Então pode ser isso, é uma ação corriqueira, pegar um ônibus que é interrompido por uma contingência, como um pneu furado, um congestionamento provocado por um acidente, ou descer de um ônibus em chamas, né? Isso já é um pouco mais, assim, uma aventura quase fílmica, né? Mas possível. Tá aqui o meu testemunho. Bom, esses episódios, se a gente considerar que eles não tiveram maiores consequências, nesse caso mesmo que eu exemplifiquei, ninguém saiu ferido, só o ônibus que foi danificado, né? Mas ninguém saiu ferido. Quando é um caso assim, é uma contingência que atrapalha os nossos planos, mas não ao ponto de exigir de nós que a gente repense nossos valores, que a gente reconsidere nosso objetivo de vida, né? Ou, em outras palavras, não instaura nenhuma crise de identidade, ao menos não uma crise severa, né? Mas em outros casos, quando a contingência gera crises de orientação mais severas, ao ponto a gente precisar rever certos valores, se repensar, né, uma expressão muito usada atualmente, se reinventar, né, ou se ressignificar, esse tipo de contingência, de crise que a contingência gera, o Ruizen descreve como uma crise de orientação de tipo crítica, né? Quem já me ouviu falar sobre isso sabe que eu costumo exemplificar casos assim com dor de amor, né? Mas não é qualquer dor de amor, não. É aquela dor de amor que desestabiliza a pessoa e exige que ela realmente se reinvente, né? Esse tipo de dor de amor, de fossa, né, de luto, de sentimento, experiência de perda, é comum quando em um relacionamento a pessoa fantasia que vai viver com a outra a vida inteira. Então já fez planos para o futuro, ela já se imaginou e viveu por antecipação na fantasia todas as fases da vida ao lado dessa outra pessoa. Mas, contrariando todas as expectativas, o que acontece, vamos supor, é um clássico pé na bunda, sem muito sinal de que as coisas não iam bem, ou então, contrariando a expectativa de quem levou o pé na bunda, que tendeu a enxergar aqueles problemas como uma crise passageira, uma crise normal, que cedo ou tarde se resolveria. Então imagine agora o impacto disso na vida de alguém que, sei lá, estava noiva há algum tempo, com casamento marcado, com planos de construir um puxadinho, com fogão e geladeira novos financiados em 10 vezes. É como aquela música, né? Meu mundo caiu. É uma experiência crítica de orientação. Você precisa se reinventar mesmo. Porque nesse caso, além da pessoa precisar dar conta da perda, né? Tratar a dor de perder alguém que se ame, com quem se planejava viver a vida toda,
sofrer vendo as fotos nas redes sociais, online, nas mídias sociais, da pessoa feliz da vida sem você, com fotos com novos amores, passeando, dando rolês e mais rolês. Além de ter que lidar com isso, ainda vai precisar lidar com essas questões pragmáticas, que envolvem muitas vezes... Isso é um gato, viu? Não se preocupe não, tá vivo, tá bem. Ele é escandaloso assim mesmo. Mas como eu estava dizendo, além da pessoa precisar dar conta da perda, ela vai precisar também lidar com essas questões mais pragmáticas, que envolvem muitas vezes crise econômica, desafio de sobrevivência material, né? É comum que, por exemplo, nessa situação se tenha uma queda, se já morava junto, vivia junto, por exemplo, né? Que se experimente uma queda no poder de consumo, no estilo de vida, né? Ou às vezes já era casado, casada, se separa e isso implica novamente, né, uma transformação abrupta e muito significativa no estilo de vida. Então são várias necessidades de readaptação, de reconstrução de sentido sobre si mesmo, sobre o que se almeja para o futuro, sobre como a pessoa se vê, né? Então não é algo fácil, né? Exige aí muito trabalho psíquico, né? E por isso mesmo é uma forma de crise crítica de orientação. Já a crise traumática, como o próprio nome já diz, se refere a experiências geralmente violentas que geram traumas, né? Essas experiências elas podem envolver outras pessoas, podem ser motivadas por outras pessoas, individualmente ou coletivamente, mas também pode ter origem em fenômenos naturais, catástrofes ambientais, né, que geram pavor, paralisia, mas também experiências traumáticas que envolvem guerras, experiências de genocídio, né, experiências de violência como tortura, violência sexual, etc. São experiências que geram na vítima memórias traumáticas, né? E aqui, mais do que se reinventar, né, de dar a volta por cima, o trauma exige muitas vezes tratamento como forma de superação. Aí já não é mais simplesmente, não que seja simples se reinventar, dá trabalho, difícil, mas o trauma tem uma outra dimensão, porque afeta, se a gente for mobilizar aí uma linguagem psicanalítica, né, o recalque da experiência no inconsciente, enfim, então exige muito mais trabalho psíquico ainda, e geralmente com auxílio, né, de profissionais, né, na área médica, da área da psiquiatria, enfim. Então, continuar a viver em casos de memórias traumáticas requer a superação do trauma e muitas vezes a recuperação do desejo de viver. Então, são 3 níveis, percebem? Bastante diferentes de experiência de crise de orientação. Pois bem, essa carência estrutural humana, gerada pelos efeitos imprevisíveis da ação do tempo, da contingência, instaura, segundo Rising, a necessidade de que nós extrapolemos aquilo que nós somos a cada momento, né, planejando o que pretendemos ser no futuro. E aqui entra um outro conceito que é o de superávit intencional. Todos nós sofremos de carência estrutural porque o tempo age sobre nós, mudando o curso das coisas e por isso nós respondemos com um superávit intencional, ou seja, de uma demanda também estrutural, ou melhor, de expectativas que são estruturais. E é por isso que o Rising se refere à experiência de agir e sofrer, ou sofrer e agir no tempo. Ou seja, nós sofremos a ação de um tempo natural, na contingência, e respondemos com o tempo humano, ao tempo histórico, ao agir sobre o tempo natural, planejando, vivendo por antecipação, né? Então, em linhas muito gerais, voltando lá à minha dúvida inicial, né, que surgiu ali no final da minha pesquisa de mestrado, a dúvida que me ocorreu foi quanto à suposta universalidade dessa dinâmica. O que eu pensava era, será que todos os seres humanos nesse mundo afora experimentam o tempo como contingência? Experimentam o tempo dessa forma? E se nós retirássemos a contingência, não haveria alguma transformação nessa forma de experimentar o tempo?
Então, no começo, era esse tipo de pergunta que me orientava. No decorrer da pesquisa, eu fui percebendo que as questões eram ainda bem mais complexas do que eu imaginava inicialmente, como também acontece com a pesquisa, né? Mas, de todo modo, foram perguntas desse tipo que me levaram a desenvolver a pesquisa que resultou nesse livro, Na Transversal do Tempo, Natureza e Cultura à Prova da História. Bom, foi então que eu comecei a investigar outras formas de experiência temporal, mas também decidi colocar em perspectiva a própria ideia de tempo que nos é familiar. Quando eu falo nos é familiar, esse nós, estou me referindo tanto à sociedade ocidental quanto às sociedades ocidentalizadas, que passaram por processo histórico de ocidentalização como desdobramento do colonialismo, né? Esse capítulo, o primeiro capítulo do meu livro, trata exatamente desse exercício, em particular, de investigar o processo histórico de construção e também de consolidação da concepção ocidental e moderna de tempo. Então, por isso que a análise abarca o período que se estende do século XVII ao século XX, mais precisamente do ano de 1687, que é quando Isaac Newton publicou a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, até o século XX, quando autores como Ruizin e Koselleck publicam livros como Razão Histórica e Futuro Passado, né? Entre um século e o outro, né, entre o século XVII e o século XX, eu também analiso as chamadas filosofias da história que se desenvolvem no final do século XVIII, durante o século XIX, e o movimento historicista alemão, em finais do século XIX, um movimento reconhecido como a experiência histórica que resultou no processo de cientificação da história, né? Ou seja, de transformação da história em ciência especializada. O objetivo, portanto, era o de analisar as ressonâncias da concepção newtoniana de tempo no modo como a teoria da história contemporânea e os próprios historiadores e historiadoras concebem, pensam e refletem sobre o tempo, né? Então, para simplificar, as conclusões foram as seguintes. Primeiro, de que a concepção newtoniana de tempo como um fenômeno ontológico, né, ou seja, como um dado da natureza, como um contínuo absoluto e verdadeiro em si mesmo, irreversível e sempre em direção ao futuro, essa concepção de tempo é o fundamento mais elementar de toda a prática historiográfica. Então, toda a historiografia profissional lida, em geral, implicitamente, com o pressuposto filosófico de que o tempo existe como uma realidade ontológica. Assim como também o universo do senso comum. Eu até menciono o trabalho de um físico que fez uma tese em sociologia, muito interessante, a tese com o título de O Anacronismo do Tempo, que relata essa experiência como professor de física, de muitas vezes ser confrontado por pais indignados, porque ele estava ensinando teoria da relatividade e aquilo era incompatível com a realidade. Tamanha a internalização que nós temos dessa concepção de tempo newtoniano que se desenvolveu no século XVII. Então, não é só a historiografia, é um fenômeno do senso comum. O reconhecimento do tempo como uma realidade natural, ontológica, um dado da natureza, né? E aí, embora isso não esteja no capítulo, eu vou mencionar aqui para poder contribuir com um exercício de imaginação, né, para essa videoaula, que é o livro do Norbert Elias sobre o tempo, que eu recomendo a leitura. Vou disponibilizar, pensando aqui agora, vou disponibilizar lá na pasta de textos complementares. É um livro muito interessante porque o Norbert Elias rompe com essa tendência, essa perspectiva que tende a atribuir ao tempo, né, esse caráter de dado da natureza, de fenômeno ontológico, que portanto caberia mais diretamente aos físicos, né, do que aos metafísicos, do que à filosofia. Então seria mais da alçada dos verdadeiros cientistas, né, físicos, matemáticos, etc., do que papo de filósofo e historiador, né? E ali e sociólogo, né, caso do Norbert Elias. E ali ele rompe completamente com isso, dizendo que
o tempo não existe, né? Na realidade, o que existe é uma ilusão de que algo como uma realidade ontológica, o tempo existiria, porque nós o denominamos como um substantivo, né? Tempo é um substantivo. Então ele gera a ilusão de que se trataria de uma substância, de que haveria algo como o tempo. E o que o Norbert Elias vai dizer na verdade, isso não existe. O que existem são inúmeras formas históricas, aprendidas, desenvolvidas pela ação humana, de sincronização entre fenômenos cósmicos, como as estações do ano, as fases da lua, né, ou as marés, né, etc., com fenômenos sociais, como a agricultura, a domesticação dos animais, né, enfim, calendários humanos para atividades sociais. E aí por isso que ele inclusive sugere que a gente exercite pensar não o substantivo tempo, mas o verbo temporar ou temporalizar, que dá essa ideia de sincronizar. Então ele está dizendo, na verdade, não existe algo como um enigma do tempo ou um tempo natural, porque a rigor, todo tempo ao qual a gente se refere, na realidade é um tempo sociológico, né? É fruto de uma atividade histórico-sociológica, né? Que é essa sincronização de atividades sociais com fenômenos cósmicos, esses sim naturais, as estações do ano, as fases da lua, como eu mencionei, né? Então aqui a concepção newtoniana de tempo seria, na realidade, o oposto do que está dizendo o Norbert Elias, né? Dizendo, olha, independentemente da ação humana, independentemente do que a gente pensa, faz ou deixa de fazer, existe o tempo como um fenômeno natural. E é com base nessa concepção de tempo newtoniana que a gente pratica história científica. Essa é uma das questões que eu discuto, né? A segunda consequência a qual eu chego aí é a de que a ideia newtoniana de tempo ontológico e verdadeiro em si mesmo serviu de base para a formulação do conceito singular coletivo de história, ou história universal, que muitos e muitas de vocês devem conhecer através do texto do Koselleck, História Magistra Vitae, né, sobre a emergência ou o predomínio, né, a partir do século XVIII, de uma outra concepção de história que substitui, ao menos em termos de ênfase, de predomínio, essa história mestra da vida é substituída pela história universal ou coletivo singular, que em alemão é definido pelo termo Geschichte, né? Então, diferente da History, são essas histórias no plural, essas histórias que ensinam a partir de exemplos, né? O século XVIII europeu inaugura uma outra concepção de história que a gente costuma traduzir para o português como história universal, que é essa ideia de uma única história que abarca toda a experiência humana, né, ao longo do tempo. Então, desde os australopitecos afarenses, né, até os Homo sapiens sapiens, ou o tempo do antropoceno, que a gente poderia pensar, que é o ultracontemporâneo, né? Então, todo esse período seria representativo de uma história universal. Então, por isso que ela é singular, que é a história da humanidade, e coletiva porque abarca todos os seres humanos, né? Então, essa ideia newtoniana de tempo ontológico e verdadeiro em si mesmo serviu de base para a formulação dessa concepção de história universal, que é também a ideia de que a humanidade caminha em uma marcha única em direção ao futuro e ao aprimoramento perpétuo. Nós temos vários exemplos da cultura contemporânea que atestam isso. A própria ideia de patrimônio da humanidade é um exemplo, né? Então, são ecos dessas tendências filosóficas do século XVIII, que pensavam que cada civilização, cada grupo humano, cada coletivo humano, coletividade humana, tem um contributo à totalidade, né, da humanidade enquanto espécie. A ideia de patrimônio da humanidade é basicamente isso. Então, cada civilização, né, teria o seu legado
a humanidade como um todo, né? Então, antes do século XVIII, essa concepção de história como coletivo singular ou singular coletivo não existia, né? Então, é fruto mesmo dessa experiência europeia do século XVIII. E quem forneceu essa fórmula da história universal como marcha única em direção ao futuro e ao suposto aprimoramento perpétuo foi Immanuel Kant, especialmente num texto com o título de Ideia de História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita. É um texto de 1784. Nesse texto, o Kant trata do sentido da história, o que seria o propósito da nossa existência, né? E o que ele afirma ali é que, diante de tanto caos que se observa nas ações humanas, né, a pequenez dos interesses, a competição, a inveja, as violências, as tragédias provocadas pelas ações humanas, ele, enquanto filósofo, conclui que só poderia existir um propósito para a nossa existência, que não é um propósito próprio. É um propósito que resultaria de um plano secreto da natureza, de uma realidade transcendental, e que nós agiríamos sem plano próprio. Ou seja, em outras palavras, né, observando a tragédia das ações humanas, o que Kant concluiu foi: diante de tanta tragédia fruto das ações humanas, ninguém aqui sabe o que está fazendo. Então, quem que sabe? De onde que vem o sentido? Qual que é a razão de ser da gente estar no mundo, né? E aí ele levanta essa questão. O sentido não está na nossa consciência. Ele está acima de nós, né? Ele é transcendental. Ele chamou esse princípio de natureza. Aí poderia especular o que essa natureza representa para a filosofia iluminista do século XVIII. Tem ecos aí de uma concepção cristã de Deus, Criador, sem dúvida, mas eu não vou entrar aqui nessa polêmica. De todo modo, ele está chamando de natureza. O sentido da história, sentido, né, como razão de ser, como justificativa para tudo isso, qual é a razão de ser da nossa própria existência, seria transcendental e não imanente ou consciente dos próprios sujeitos históricos. É uma coisa que está acima de nós. Então, sendo o sentido da história ou a razão da nossa existência resultado de um plano secreto da natureza, essa mesma natureza teria nos feito, a nossa espécie, bom, esse nós eu vou discutir mais à frente que não é bem assim, mas a natureza teria feito dos seres humanos a única, dentre outras espécies, portadora de razão. Então, o sentido da história, mais precisamente ainda, seria, como plano secreto da natureza, o da realização plena dessa potência que para Kant é a razão humana universal. Então veja, Kant está supondo que a natureza tem um plano secreto para a história, sabe exatamente do que se trata, porque conferiu aos seres humanos, deu aos seres humanos, ou fez com que os seres humanos fossem dotados de uma potência, que é a razão. Como potência, a razão precisa ser desenvolvida. Então, o sentido ou a razão de ser da história seria justamente o desenvolvimento pleno e absoluto, ininterrupto, contínuo, dessa potência que é a razão. Mas essa realização plena só se daria, segundo Kant, no conjunto da espécie. Daí a ideia de história universal, né? Por que no conjunto da espécie? Porque, segundo ele, a linha biográfica de um indivíduo é muito curta para ser capaz de desenvolver plenamente essa potência. Então, daí a ideia também de conhecimento cumulativo, né? Ou de legado histórico, né? Enfim, de legado cultural, né? De aproveitamento do conhecimento acumulado, né? Enfim, então considerar que a história ou o desenvolvimento pleno da razão só se realiza plenamente no conjunto da espécie significa que, primeiro, a história corresponde, ela nomeia esse processo de desenvolvimento da razão humana universal. Isso é a história, na leitura de Kant.
né, que se estende desde a superação da mera condição de instinto animal, que é, digamos assim, o esquenta da razão, né, aquela prévia, aquele preâmbulo, é um preparatório, né, para o desenvolvimento pleno da razão. Então, o primeiro estágio de desenvolvimento dessa potência é dominar o instinto, controlar o impulso instintivo, que é coisa dos animais. Então, esse é o primeiro critério definidor de desenvolvimento histórico, dominar os instintos, né? Então, a história corresponde a esse processo que tem como primeiro estágio a superação da condição de instinto animal rumo à conquista da civilização, que só se realiza plenamente no conjunto da espécie. Daí a ideia de história como singular coletivo, né? Ou seja, como uma única história de desenvolvimento de todos os grupos humanos distribuídos pelo globo. Então, essa é a primeira consequência da filosofia de Kant sobre a história. A segunda é que a concepção de história como coletivo singular desenvolvida pela filosofia kantiana também instaura um novo critério definidor de humanidade, que é caracterizado pelo que o filósofo denomina de perfectibilidade. Perfectibilidade corresponde à capacidade de os coletivos humanos desenvolverem ou evoluírem por conta própria do instinto à razão, da animalidade à civilização. Sujeitos individuais e coletivos, né, capazes de perfectibilidade são aqueles que conseguem evoluir por conta própria da condição de meros animais instintivos, né, como as demais espécies, para a condição de humanidade, mediante o desenvolvimento dessa potência que é a razão humana. Então, essa ideia de perfectibilidade criou novos critérios de classificação das sociedades humanas. O próprio Kant, por isso que eu estava falando antes, né, de esse nós não nos inclui, né, porque o próprio Kant duvidou que os povos nativos dos continentes americano e africano fossem capazes de perfectibilidade, né? Isso significa duvidar da humanidade desses sujeitos. Então, esse é o tipo de pergunta que se fazia constantemente sobre os povos ameríndios, não só os indígenas nativos do continente americano, mas para aqueles que também migravam para cá. Serão esses povos, se perguntavam, né? Serão esses povos capazes de desenvolvimento social? Serão eles capazes de superar essa condição de selvageria e barbárie sem um empurrãozinho, né? Então, o próprio Kant duvidou de que os povos nativos da América e da África fossem capazes de perfectibilidade. E esse raciocínio se estendeu aos filósofos que vieram depois dele, como Herder, como Hegel, né? Hegel, por exemplo, chegou a afirmar, isso é inclusive uma discussão que a Sueli Carneiro desenvolve na tese dela, né? A construção do não ser como princípio do ser, como fundamento do ser. Então, Hegel chegou a afirmar que a escravidão de homens e mulheres africanas por mãos brancas, europeias, era a melhor chance de humanização que eles poderiam encontrar, já que supostamente homens e mulheres africanas, na leitura de Hegel, seriam incapazes de perfectibilidade por conta própria. Então, isso é importante para que a gente tenha uma dimensão do poder desse tipo de associação entre tempo natural, entre história universal, entre o princípio de perfectibilidade e as formas de classificação das sociedades humanas, entre mais ou menos perfectíveis, vamos dizer assim. Isso significa dizer entre mais ou menos humanas. E a gente sabe muito bem o que a desumanização de sujeitos e coletivos humanos fazem, né? O primeiro passo do extermínio é a desumanização. O primeiro passo do genocídio é a desumanização. O primeiro passo do encarceramento em massa é a desumanização. O primeiro passo do epistemicídio é a desumanização. O primeiro passo da escravização é a desumanização. E aí vai. Então, esse critério de humanidade
pela mensuração da capacidade de perfectibilidade, orientou todo o século XVIII, né, como critério de classificação social das civilizações humanas, e é também, digamos assim, o germe das teorias pseudocientíficas raciais do século XIX. Né? Aqui é, digamos, uma dimensão metafísica daquelas teorias pseudocientíficas. Falo pseudocientíficas porque os critérios empíricos eram absolutamente sem fundamento. Né? Bom, mas então é isso. Observem que essa conexão entre a concepção de tempo natural, entre a concepção de história universal e a concepção de perfectibilidade como critério definidor de humanidade e animalidade, sugere, dentre outras coisas, nem todas elas ruins, uma fórmula, mas essa sim extremamente ruim, uma fórmula perversa e extremamente eficaz de desumanização que tem ecos até hoje. A terceira conclusão a qual eu cheguei é a de que, saindo do terreno das filosofias da história, do século XVIII e XIX, para o final do século XIX, no contexto alemão, nós entramos no terreno do historicismo. A terceira conclusão é, portanto, a de que o movimento historicista, apesar de se contrapor às filosofias da história, né, de tentar inclusive se construir por oposição a elas, o movimento historicista preserva uma de suas características que eu considero fundamentais. Mas vamos por partes, né? Primeiro, o que é o historicismo? Genericamente é reconhecido como um movimento, uma tendência que se desenvolveu na Alemanha no final do século XIX, no contexto da unificação tardia da Alemanha. Àquela altura, a Alemanha como Estado-nação ainda não existia, né? Havia uma série de principados, de reinados, né? Mas um Estado-nação como a Alemanha, um Estado unificado, ainda não era uma realidade. Então é no processo de unificação da Alemanha que o historicismo se constitui e se consolida, e que participa diretamente, inclusive, desse processo político de unificação. Como é comum que aconteça, né, com as experiências de formação dos Estados nacionais, no Brasil não foi diferente, né, com o pós-independência, o historicismo é parte de um processo de valorização da língua, de valorização do patrimônio cultural, de valorização dos valores, da memória, das experiências locais, que eram capazes de justificar um projeto de unificação. Né? Então, isso significa, estou pensando aqui em paralelo, né, com a cultura, com o processo de formação do Estado Nacional no Brasil, isso significava, por exemplo, valorizar a língua portuguesa em detrimento de centenas de outras línguas indígenas, né? Valorizar o patrimônio cultural de herança, sobretudo lusitana, né? De valorização dos valores da cultura europeia, de valorização da memória e experiências locais associadas a essa ascendência europortuguesa, vamos dizer assim, né? Bom, isso porque na prática não se constrói um Estado-nação sem uma língua oficial, sem uma história oficial, sem uma identidade nacional unificada, homogeneizada, né, que forge entre os membros da nação a sensação de pertencimento. Né? Então são símbolos que geram o sentimento de pertencimento à nação. Esses símbolos passam também pela história oficial, pela língua oficial, né? Além de símbolos no sentido mais estrito do termo, como a bandeira, brasões, como o hino nacional, aí são símbolos mais estritamente falando, né? Então, por essa tendência à valorização do particular, da língua, cultura, valores, memória, experiências, etc., o historicismo, representado por autores como Ranke, Droysen, Humboldt, Dilthey, por exemplo, o historicismo se opunha, justamente por valorizar o particular, à especulação metafísica das filosofias da história. Então, afirmações, por exemplo, como as de Hegel, de que existiria uma espécie de espírito cósmico universal,
soavam demasiadamente metafísicas, abstratas e incapazes de serem constatadas pela observação. E além disso, o final do século XIX foi também um contexto de sucesso estrondoso das ciências naturais e principalmente da física. A mecânica newtoniana e o método de explicação causal eram, naquele momento, considerados modelos de explicação científica, critério de cientificidade. Era um selo de qualidade. É ciência se aplicar com sucesso, né, o método explicativo com base em leis universais, um método de explicação nomológico. Então, para que a história pudesse, àquela altura, naquele contexto, disputar um espaço entre as ciências, seria preciso demonstrar a aplicabilidade de um método também eficaz. E claro que àquela altura os historiadores e historicistas já haviam se dado conta de que esses modelos explicativos baseados em leis universais não eram muito apropriados à história, né? Então foi nesse contexto que se constituíram as bases do método histórico. Isso não só na Alemanha, né? Também tem um outro movimento muito forte na França, associado aos nomes de Langlois e Seinobot, que foram professores de Marc Bloch, por exemplo, né? Mas enfim, é um contexto em que são constituídas as bases de cientificidade da história. Então, não só o método histórico de análise, de crítica e análise documental, mas também um método compreensivo em paralelo ao método explicativo, considerando que as ciências, que hoje a gente chama de ciências humanas, né, mas que na época se chamava de ciências do espírito, tem outro objeto e outra matéria de análise que, portanto, exigiriam outros métodos e formas de análise para além da explicação nomológica, né, mas como, por exemplo, o método compreensivo, hermenêutico compreensivo, né, enfim. Então, é nesse contexto que também, né, se reivindica a cientificidade com base na elaboração dessa especificidade do conhecimento histórico. Mas, por mais que os historiadores e historicistas tentassem se opor às filosofias da história, valorizando o particular, desenvolvendo um método eficaz, acabaram por manter alguns dos princípios da interpretação, digamos, metafísica das filosofias da história, né? E, curiosamente, mantiveram alguns desses princípios justamente porque o método histórico se mostrou eficaz. E aí eu vou tentar explicar melhor o porquê disso. Como o método histórico de pesquisa com documentos funciona, como ele é eficaz, ou seja, como ele permite conhecer a experiência humana passada a partir da crítica e da interpretação rigorosas do conteúdo dos documentos, a eficácia do método possibilitou conhecer uma diversidade de experiências históricas, mas junto com isso também uma imensa diversidade de valores diferentes compartilhados, quer por uma mesma cultura, né, ou seja, numa experiência em que o presente estranha o passado, né, pessoas que se voltam para o passado da própria cultura e se espantam com os valores e práticas dos seus antepassados, mas também valores diferentes entre culturas contemporâneas, né, ou seja, culturas que coexistem no tempo, mas que correspondem a coletivos humanos diferentes, que habitam regiões geográficas diferentes, que têm tradições, né, e valores culturais diferentes. Então, o conhecimento detalhado dessa diversidade de culturas históricas, no passado, mas também no presente, levou a um impasse, a uma crise de orientação, né, porque essa diversidade de valores revelava a ausência de um parâmetro, de uma referência, né? Afinal de contas, qual seria o sentido de tudo isso? Como discernir valores que são considerados aceitáveis ou inaceitáveis quando não se dispõe de parâmetros, né? Então, em resumo, o mero acúmulo de informações sobre experiências históricas não era capaz de revelar um sentido para a história. E aí é uma crítica também ao modelo iluminista, né, das filosofias iluministas, da enciclopédia. Eu que estudei numa época, fiz educação básica numa época em que a internet não era uma realidade, né, difundida, estava bem longe disso ainda,
nas escolas a gente tinha, além dos livros didáticos e tal, era comum que a gente encontrasse também enciclopédias. Em alguns casos isso era parte também do patrimônio de uma família, né? Falo patrimônio porque era um troço caro, era um investimento, né? E as enciclopédias são isso, assim, uma junção, um empilhamento de informações, muito descritivo. O que os historiadores e historicistas estavam pensando ali naquele momento bastaria se a gente empilhar, se a gente organizar na forma de uma enciclopédia, por exemplo, todas as informações que a gente consegue através do método histórico. A gente vai descobrir o sentido da história? Isso vai ser suficiente para revelar qual é o sentido da história? Né? Então, ao se fazer esse tipo de pergunta por uma espécie de síntese sobre aquilo que a história é, aí as respostas que esses autores foram elaborando se aproximavam mais e mais das filosofias da história. Porque, repetindo, o mero acúmulo de informações sobre as experiências históricas descobertas através do método de pesquisa empírica não era capaz de revelar um sentido para a história, como acontece, por exemplo, com o acúmulo de leis universais para explicar a ordem dos fenômenos naturais, né? Então as respostas, e aí eu faço um diálogo direto com Gunther Scholz, que é um estudioso do historicismo, as respostas foram várias, né? Alguns autores buscaram um sentido acima das histórias, outros buscaram o sentido na ideia de natureza humana, outros buscaram o sentido pela defesa de valores particulares. Enfim, são várias tentativas e todas elas se aproximam mais ou menos desse modelo das filosofias da história. De todo modo, com o historicismo, a associação entre as ideias de tempo natural, tempo ontológico, né, do tempo como contínuo, assim como as ideias de história universal e também de natureza humana enquanto processo contínuo de desenvolvimento e de formação dessa potência que é a razão, são mantidas e aprimoradas com o desenvolvimento de técnicas de pesquisa empírica controlada, que é o método histórico. E também, né, para finalizar aí a operação de inovação do historicismo, né, também um processo em que se apresenta uma sistematização em relação à história científica, que é o trabalho do Droysen, né, que sintetiza de uma maneira que vocês vão achar já bastante familiar, porque a gente falou sobre isso no primeiro módulo, já que o Droysen retoma essa tradição. Então, sistematizar significa elaborar uma síntese sobre o conhecimento histórico científico em todas as suas etapas, né? E aí é Droysen quem fez isso pela primeira vez, pensando uma pragmática, uma metódica, uma tópica e uma didática, né? Por fim, como conclusão às quais eu chego aí, eu identifico a manutenção dessas ideias de tempo ontológico, de história como singular coletivo, na teoria da história de teóricos contemporâneos como Rosen e Koselleck. No primeiro caso, do Rosen, a manutenção do contínuo temporal newtoniano se expressa na ideia de contingência, que foi o que eu comecei a falar nessa videoaula, né? Então, o contínuo temporal newtoniano coincide com o que o Rosen está chamando de tempo natural e impediente, ou contingência como instância que instaura a mudança. O pressuposto filosófico do Rosen é o de que a esse tempo natural as culturas históricas respondem com um tempo humano, que consiste em uma espécie de elaboração da mudança provocada pela contingência. E ao elaborar essa mudança, os sujeitos, né, humanos convertem a mudança em transformação, ou seja, em aprendizado, em conhecimento acumulado. Mas observem que o Rosen fala de uma unidade originária entre passado, presente e futuro como característica de todo o pensamento histórico, de todo o tempo humano, de toda a tradição. E, ao mesmo tempo, ele fala de uma percepção diferenciada e consciente de passado, presente e futuro como resultado da consciência histórica. O que isso significa? Significa que essa unidade originária entre passado, presente e futuro em algum momento da vida, individual ou coletiva, interrompida pela ação da contingência.
A mudança é experimentada como crise de orientação sempre que o passado deixar de fazer sentido no presente, ou seja, sempre que os valores, as ideias, as expectativas, as crenças, os princípios éticos e até mesmo as nossas fantasias e ilusões apreendidas e desenvolvidas forem insuficientes para lidar com uma determinada situação no presente. Então, interrompida essa experiência de sentido imediato do passado no presente, nós somos, na percepção do Ruijsen, forçados a construir novo sentido sobre a experiência, reconectando novamente nosso passado, a experiência, ao nosso futuro, a expectativa. Algo muito semelhante é dito por Koselleck ao afirmar que essas categorias de espaço de experiência e horizonte de expectativa são constantes antropológicas, ou seja, são formas universalmente humanas de experimentar o tempo, sempre entre o que se viveu, a experiência, e o que se pretende viver, a expectativa. O que é sintomático na leitura que eu faço desses autores é que os dois reconhecem que essa unidade originária entre passado, presente e futuro, ou seja, os valores tradicionais, esses que são aprendidos por imitação, apreendidos pela consciência e reproduzidos como se fossem naturais, então tanto Ruijsen quanto Koselleck reconhecem que essa unidade originária entre passado, presente e futuro é quebrada com a experiência da modernidade. É como se a modernidade fosse um divisor de águas entre o tradicional e o histórico. Na cultura europeia, o que vem antes do século XVIII é considerado nessa leitura, né, como tradicional, como, em certo sentido, até mesmo ahistórico. Nessa acepção de história como resultado da reflexão, da consciência, da percepção do futuro como do tempo como contingência, né? A experiência de crise de orientação vivenciada pela cultura europeia moderna com a queda do antigo regime e a Revolução Francesa é interpretada pelos dois como um emblema dessa quebra de sentido imediato que o passado oferecia ao presente. Isso porque o chamado antigo regime teve duração histórica extremamente longa e muitos valores culturais, religiosos, políticos, dentre outros, permaneceram inabaláveis por mais de 1000 anos. Então é uma longuíssima tradição, né? O valor simbólico da realeza, por exemplo, teve uma longuíssima duração, de modo que a morte do Luís XVI na guilhotina tem um impacto transformador gigantesco para a cultura francesa em particular e europeia em sentido amplo. A repercussão desse acontecimento, como a gente sabe, atingiu diretamente a história e a cultura brasileira, já que os desdobramentos da queda do antigo regime na França levaram à fuga da família real portuguesa para o Brasil, desdobramentos de médio prazo, né? Então, portanto, quando o Ruijsen e o Koselleck estão falando sobre a crise no século XVIII europeu, é antes de tudo a crise da tradição do antigo regime. Ambos os autores reconhecem nesse processo, no processo de ruptura, né, com o antigo regime, o processo da Revolução Francesa, como um emblema da ruptura histórica com a chamada história mestra da vida, a história baseada em exemplos do passado, e a instauração, como consequência, de um novo regime temporal, né, aberto ao futuro como horizonte desconhecido, que é o que o Koselleck chama de tempo histórico. O tempo histórico surge nesse contexto. Ele coincide com a tomada de consciência de que o futuro é um horizonte em aberto. Mas isso ainda não é tudo. Porque se a crise do antigo regime é interpretada pelos autores como emblema de ruptura na experiência europeia, ele é também um evento interpretado pelos autores como emblema da construção histórica de sentido. Em outras palavras, antes da Revolução Francesa, enquanto predominou o antigo regime e junto com ele a história mestra da vida, história magistra vitae, que na verdade é ainda mais antiga, com cerca de 2000 anos de predomínio, né, de vigência. Então, enquanto predominou a história mestra da vida, a cultura europeia construía, na perspectiva dos autores, sentido tradicional sobre a experiência.
O sentido tradicional, nessa perspectiva, significa aplicar modelos interpretativos disponíveis na tradição, né? Aprendidos e replicados automaticamente, digamos assim. Mas com a Revolução Francesa, esse regime tradicional é desmantelado de modo absolutamente violento, deixando no seu lugar um vazio sem precedentes na história do Ocidente europeu. E ao mesmo tempo que deixa esse vazio, deixa também um universo de possibilidades. Essa experiência de ruptura radical e abertura para o que o Robert Darnton, por exemplo, chama de possibilismos, é o que marca o que tanto Koselleck quanto Riesling estão pensando como transição, né, ou mudança de regime temporal, né, de concepção de história também, né, e consequentemente também mudança no processo de construção de sentido sobre a experiência, de um sentido tradicional para um sentido histórico, né? Então, a construção histórica de sentido subentende a necessidade de reconstrução de uma ponte entre o passado e o presente. Então, quer dizer, se no tradicional o passado tem um sentido imediato para o presente, de modo que sempre se aciona esse significado do passado no presente, na construção histórica de sentido, o que se exige é que, de modo consciente e intencional, esse sentido seja reconstituído. Vou dar um exemplo mais, digamos, objetivo para a gente visualizar isso, que é também uma perspectiva do Riesling, do Koselleck, que é de que na nossa realidade contemporânea, isso varia no caso especialmente, né, para o século XX, início do século XXI, que nós convivemos com os dois diferentes modelos de atribuição de sentido à experiência, tanto o tradicional quanto o moderno, o histórico, né? Então, para exemplificar, tem determinados valores, princípios éticos, expectativas que a gente aprendeu que são certas, que funcionam e que a gente não rompe com elas ao longo da vida. Uma série delas, né? Com outras a gente rompe. Então, há determinados valores apreendidos no passado que continuam fazendo sentido para a gente no presente, né? Então, tem uma dimensão de passado que tem sentido imediato para a gente no presente. Então, para exemplificar, todos e todas nós, provavelmente, espero que sim, aprendemos que matar outro ser humano é errado, né? Que isso, inclusive, é errado não só do ponto de vista ético, moral, né? Mas é também uma prática criminosa. Então, isso não se faz. Isso não quer dizer que a fantasia de matar, né, não aconteça, né? E a psicanálise lida com isso, inclusive, né? Sobre as nossas fantasias de assassinato de pai e mãe, enfim, né? Como formas de enfrentar o problema da castração, imposição de limites, etc, etc. Mas a prática, levar adiante a fantasia, é um limite, digamos, que deve ser intransponível, né? Sob o custo ou sob a pena de uma ruptura com um pacto social. Então, esse é um sentido aprendido e apreendido nos processos de formação desde a primeira infância, que continua fazendo sentido no presente, né? A menos que, isso é uma coisa que é um discurso bem de advogado, né? Ninguém é homicida até matar alguém, né? A partir do momento que isso acontece, instaura-se uma crise de orientação, possivelmente, né? Não necessariamente, mas possivelmente de nível crítico, ou em alguns casos também de nível traumático, né? Então, justamente por isso, porque aqueles valores apreendidos deixam de fazer sentido no presente. Então, o argumento dos dois é que a gente lida com essas duas formas, né, de construção de sentido sobre a experiência.
A construção histórica de sentido, então, subentende a necessidade de reconstruir essa ponte entre o passado e o presente, o que implica elaboração mental, atividade intelectual, planejamento, esforço psíquico, né? É por isso também uma função da consciência histórica. Então, em resumo, o que o Ruizin e o Koselleck estão dizendo para a gente é que a experiência histórica de reconhecimento do futuro como horizonte em aberto, de reconhecimento do tempo natural como um tempo impediente, como contingência, é a experiência da crise e queda do antigo regime. Mas observem que também os autores demarcam essa experiência como definidora do status de história. Consciência histórica para o Ruizin, tempo histórico para o Koselleck, né? Ou seja, como resultado da construção reflexiva de sentido sobre a experiência a partir da articulação intencional e consciente entre passado, presente e futuro. Algo que é muito diferente do que supõe a unidade originária entre passado, presente e futuro e que, consequentemente, né, leva à construção tradicional de sentido. Né? Aí se entende que é uma construção, se entende por construção tradicional, uma construção não refletida e não consciente sobre a experiência. É um sentido automaticamente mobilizado. Né? Então, em resumo, o problema na minha percepção, e foi isso que eu tentei apresentar, desenvolver nesse capítulo, é que supor que o sentido histórico é iniciado ou despertado pela experiência de crise, de interrupção do sentido que já foi antes um sentido tradicional, ao estabelecer como critério definidor de histórico, como algo que é refletido, pensado, elaborado pela consciência e, principalmente, identificar o século XVIII europeu como a experiência pioneira e referência para as demais, aqueles critérios de perfectibilidade elaborados por Kant e desenvolvidos por filósofos da história subsequentes parecem, mobilizando aí uma linguagem mais contemporânea da sociedade do digital, parece que esses critérios de perfectibilidade elaborados no século XVIII são, na teoria contemporânea da história de Ruizin e Koselleck, atualizados com sucesso.